Olá, no propósito de trazermos uma mensagem para a noite do dia 23 de maio de 2021 sobre as predições do Evangelho segundo a ótica espírita, eu gostaria de começar aqui trazendo uma reflexão de uma passagem de Mateus no capítulo 21, versículo de 33 a 46, onde se diz assim: ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou a vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, apoderamo-nos assim da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará desses lavradores? Dizem-lhes eles: dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhes deem os frutos. A mensagem aqui nos deixa claro que, de todos os tempos, Deus, como esse dono de tudo da criação, preparou o terreno e, por um longo período, permitiu que os vinhateiros pudessem tomar conta desse terreno, para que num determinado momento mandasse um grupo de seus servidores, para colher daquela vinha, já que ela havia sido arrendada. Ela ainda era do Senhor. E aí mataram, apedrejaram e machucaram os servos, o primeiro grupo. E aí o Senhor manda uma equipe de servidores ainda maior e fazem o mesmo. Então, dessa vez o Senhor diz: eu vou mandar o meu filho, porque meus filhos, eles respeitarão. Naturalmente, o Senhor da vida sabia de tudo que ia ocorrer, porque há um planejamento maior. E sabia que fazia parte da grande experiência dos vinhateiros da vida. Mas aí fica claro no conto dessa parábola que Jesus demonstra que se referia aos profetas que vieram antes dele e que foram mortos. E que depois outros grupos maiores vieram e foram mortos. E Jesus anunciava o momento da crucificação, em que os homens também o matariam. É assim que a gente começa a entender, a compreender a mensagem do Cristo, que sempre nos traz por parábolas ensinamentos inesquecíveis e marcantes, considerando o contexto, a cultura que o povo vivia. Então, numa concepção, num entendimento, numa reflexão mais hermenêutica, ainda é mais fácil ainda se entender as mensagens do Cristo. E aí, interessante quando num determinado momento aqui, os homens esperavam que o Senhor fosse afrontar os maus e aí jogá-los em situações difíceis, mas Jesus coloca na história, mais uma vez repreendendo aqueles que mal interpretavam ele, que na verdade a pedra que os edificadores rejeitaram viria então agora
para ser posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus, o maior profeta que veio para nos ensinar, nosso guia e modelo. Então ele nos deixa uma mensagem, várias mensagens, mas a sua mensagem maior é a mensagem do amor. E ele já nos deixa a orientação de que um outro Consolador viria. E aí uma das suas maiores e mais fortes predições está aí. Ainda tenho muito a vos dizer, dizia assim Jesus, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de si. Não dirá nada, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha só, que mensagem interessante, fantástica, para que a gente possa compreender melhor o momento que nós vivemos hoje. A humanidade contemporânea, então, conta com seus profetas também. Mais de um escritor, poeta, literato, historiador ou filósofo hão traçado em seus escritos a marcha futura de acontecimentos em suas realizações. Então, a gente vai encontrar na mensagem proposta por Kardec, no capítulo 16 da Gênesis, no item 18, exatamente essa compreensão de que algo resulta da evolução da humanidade. São novos profetas com uma nova percepção e agora com uma especial clarividência. Porque esses que estão vindo agora, eles não são simplesmente espíritos numa situação de canalizadores, mas também espíritos missionários que têm uma concepção diferenciada da vida. Então, alguns vêm revelar algumas missões e isso, alguns fenômenos sociais, algumas situações, algumas provações e algumas missões, né? Isso está alheio do seu saber, porque eles são canalizadores, mas outros tantos, eles são realmente missionários esclarecidos e sabem o que vêm fazer aqui. Então, ainda no capítulo 16 do livro A Gênese, a gente vai encontrar quando nos é colocado assim: nada, pois, tem de sobrenatural o dom da predição, mais do que uma imensidade de outros fenômenos. Não é mais do que isso. Ele se funda nas propriedades da alma e na lei das relações do mundo visível com o mundo invisível, que o Espiritismo veio então dar a conhecer, confirmando a maior das predições do Evangelho, a chegada do Consolador prometido. A teoria da presciência, então, não pode resolver tudo, mas estabelece o princípio fundamental, que para que haja as predições é necessário que existam espíritos missionários, profetas mais esclarecidos, num ponto de compreensão da vida bem mais ampla, e também canalizadores para que possam transmitir essa mensagem. São verdadeiros médios. Nos últimos dias, diz o Senhor, espalharei do meu espírito por sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos filhos terão sonhos. Nesses dias espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras. E eles profetizarão. Vamos encontrar isso em Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18. E Jesus continua, né? Tenho outras ovelhas que não são destes aprisco. É preciso que também a essas eu conduza. Elas escutarão a minha voz,
e haverá um só rebanho e um só pastor. Imagine num momento caótico que a gente vive, onde as pessoas, muitas vezes a gente tende a ver apenas o lado negativo da vida, tende a ver as dificuldades em toda a sua pujança, e de repente a gente vai buscar a mensagem de Jesus em João capítulo 10, versículo 16, quando ele diz que haverá um só rebanho e um só pastor. É uma predição fantástica. É uma predição fantástica. É a compreensão de que nenhuma de suas ovelhas se perderão. E ainda mais, que não estarão apenas no aprisco, num grupo religioso, num grupo determinado, numa situação, numa região, num país, ou entre uma casta. A mensagem do Cristo é ampla, é o amor que vai a todas as outras dimensões da vida. Então, ninguém é profeta em sua terra. Observe que mesmo diante de todas essas turbulências, de tudo que já ocorreu, até mesmo na passagem que nós trouxemos aqui do capítulo 21 de Mateus, no versículo 33, onde Jesus mostrou a questão dos vinhateiros maus, que os homens iriam matar, iriam fazer o mesmo com Jesus, né? Isso ocorreu com ele lá, quando ele estava, porque não acreditaram, e ainda hoje acontece com alguns médiuns, alguns missionários, trabalham bem. Quantas vezes Chico Xavier não foi perseguido, Divaldo Pereira Franco, e outros anônimos aí para a grande coletividade, mas que são perseguidos, são desrespeitados na sua própria casa, né? Então, ninguém é profeta na sua terra. Foi mais uma predição do Cristo, no momento em que ele viveu, em que a gente vai encontrar a seguinte passagem: tendo vindo à sua terra natal, instruía-os nas sinagogas, de sorte que, tomados de espanto, diziam: de onde lhe vieram essa sabedoria e esses milagres? Não é o filho daquele carpinteiro? Não se chama Maria, sua mãe, e seus irmãos Tiago, todos entre nós? De onde então lhes vêm todas essas coisas? E assim faziam dele objeto de escândalo, de escárnio também. Mas Jesus lhe disse: um profeta só não é honrado em sua terra e na sua casa. E não fez lá muitos milagres devido à incredulidade deles. Vamos encontrar isso também em Mateus, no capítulo 13, no versículo 54 a 58. Observem que o próprio Cristo, ele passou por essa situação. Porque é muito difícil. Ora, os homens crescem uns juntos dos outros, e aí há uma questão relacionada à autoestima. Se eu me considero fraco, pequeno, incapaz, impotente, por que o meu amigo, o meu irmão, o meu parente, a pessoa que se criou comigo na mesma região teria essa habilidade? É como se fosse alguém perto de mim ser grande, poderoso, misericordioso. É como se fosse também algo de deixar-se a mim ou as pessoas ao meu redor perplexa. O fato de eu me imaginar e me sentir incapaz fazer com que eu não compreenda que o outro seja capaz. Ou então isso afetar o meu orgulho. Ora, se eu não conseguir, por que o meu irmão, por que o meu parente próximo, por que o meu amigo, por que o meu conterrâneo consegue fazer isso? Porque um ser encarnado teria condições de ir além do que eu fui. É muito mais fácil eu endeusar, santificar aquele que está do outro lado da vida, porque ele não mete em mim aí ameaça alguma sobre a minha vaidade humana. Então a mensagem do Cristo, ela nos traz essa reflexão, mostrando como os profetas têm sido desvalorizados. Mas aí na morte e paixão de Jesus, a gente vai encontrar outras passagens fantásticas. Quando ele diz assim, em Mateus 16, 21, em Marcos 11, versículo 1, em Lucas 19, 9, a gente vai encontrar, entrando na Galiléia, disse-lhes Jesus:
o Filho do Homem tem que ser entregue às mãos dos homens. Estes lhe darão morte e ele ressuscitará ao terceiro dia, o que os afligiu extremamente, se referindo aos discípulos. Naturalmente, Jesus estava ali compreendendo e explicando a perseguição que ele iria sofrer, o momento também áureo e necessário para que a lição pudesse chegar à humanidade com todo o vigor, com todos os ensinamentos. Mas Jesus, ele fala da perseguição que os profetas sofreram e sofreriam. Fala também Jesus da perseguição que os apóstolos dele sofreriam. E disse assim, e a gente vai encontrar em Mateus capítulo 10, 17, guardai-vos dos homens, porquanto eles os farão comparecer nas suas assembleias. Olha só. E vos farão açoitar nas suas sinagogas, e sereis apresentados por minha causa aos governadores e aos reis, para lhes servir de testemunha, bem como as nações. Observa, meu amigo, minha amiga, que Jesus, ele tinha clareza que aqueles que o seguissem iria ser levado aos tribunais. A gente vai ver que isso ocorreu com Martinho Lutero. A gente vai ver que antes mesmo, entre os primeiros cristãos, né, aqueles que foram perseguidos por Saulo, e depois Saulo se transforma na estrada de Damasco, de perseguidor passa a ser o divulgador do Evangelho, o homem, o apóstolo dos gentios, e de perseguidor passa a ser perseguido. Depois a gente vai ver isso entre os primeiros cristãos, vamos ver a igreja romana massacrando, perseguindo, né, com as suas leis inquisitoriais, jogando na fogueira, violentando. Mas vamos ver também, como eu falei a princípio, Martinho Lutero dentro da própria igreja trazendo a revolução e sendo perseguido. Vamos ver homens da ciência, vamos ver na doutrina espírita o Hipólito Leon deles Arrivail, Kardec, ser perseguido pelos próprios amigos e que se tornaram espíritas depois, certo? Alguns deles. Vamos ver os processos que Amélie Baudet teve que responder porque estava perseguindo o Evangelho de Jesus na sua luz maior, explicando e orientando e trazendo o lema fora da caridade, não há salvação. E vamos ver os espíritas atuais, muitos deles ainda, os médios que trazem seus trabalhos com abnegação, muitas vezes serem alvos de calúnia, da hipocrisia humana. Então, Jesus ele tinha essa compreensão. Se a gente for buscar em Mateus 24, no capítulo 24, versículo 1, o momento em que Jesus ele traz uma reflexão sobre as filhas de Jerusalém, que ele diz, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos, porquanto virá tempo em que se dirá, olha a predição, ditosas as estéreis, as entranhas que não geraram filhos e os seios que não amamentaram. Todos se porão a dizer às montanhas, caí sobre nós, e as colinas, cobri-nos, pois se tratam deste modo o lenho verde, como será tratado o lenho seco. Olha só, em Lucas 23, capítulo 23, versículo 27 a 31, a gente vai encontrar Jesus anunciando os tempos atuais. Quantas pessoas não ficam com medo hoje em dia de ter filhos, de construir família, porque a gente está vivendo uma pandemia de um vírus da corrupção, da imoralidade, da indecência, da falta de solidariedade. É como se o joio tivesse crescido abundantemente junto ao trigo. Mas é possível que tudo isso Jesus já tinha previsto e já tivesse preparado. Os espíritos que hoje estão aqui, eles não estão à toa. Então, Jesus ele é a pedra angular.
Jesus, ele apresentou ao mesmo tempo a maldição, o sofrimento, a provação que os próprios fariseus, os escribas, a hipocrisia humana havia criado para si. E por isso que Jesus nos traz mais uma mensagem, em Mateus nos transcreve, dizendo assim, em 26, no versículo 24 a 25, diz: de que serviria um homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ou por que preço poderá o homem comprar sua alma depois de a ter perdido? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Digo-vos, em verdade, que alguns daqueles que aqui se encontram não sofrerão a morte, sem que tenham visto vir o Filho do Homem no seu reino. Então, está fazendo referência àqueles que estão superando as convenções humanas, sociais, ao imediatismo, ao aqui e agora, e estão conseguindo ter um encontro com o Filho do Homem, o próprio Cristo, e encontrando o reino de Deus aqui na terra, nesse momento de transição. São os sinais precursores, são as mensagens que Jesus nos trouxe, demonstrando assim então que nós teremos sim momento de provas, momento de expiações, momento em que nós estaremos terminando uma fase da nossa existência, e as predições evangélicas nos trazem essa reflexão, mas também porque está começando um novo momento muito gradual, onde o velho está dando lugar gradativamente ao novo, à renovação interior, onde o velho está sendo demolido e está surgindo o que há de melhor. E às vezes a gente vê muitas coisas, um caos, porque a luz está pairando, clareando todas as situações. Então, nesse meio surgirão as provas, o sofrimento, o caos, mas também espíritos iluminados trazendo suas mensagens, e haverá um crescimento. Os profetas que estão chegando, ainda sendo perseguidos e mortos por um grupo que está sendo gradativamente afastado para um outro tipo de escola. E entre esses equivocados da vida, nós vamos encontrar também os falsos profetas. Por que não? Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Não é isso que a gente tem visto? E continua Jesus: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em toda a terra, para servir de testemunho a todas as nações. É então que o fim chegará. O fim de uma etapa para começar uma nova. Porque observa só, se a gente vai encontrar em Mateus 24, capítulo 11, capítulo 24, versículo 11 a 14, a gente vai encontrar uma passagem em que ele diz que chegaremos ao fim, e ao mesmo tempo ele diz: mas aquele que persevera até o fim será salvo. E continua: e este evangelho do reino será pregado em toda a terra para servir de testemunho a todas as nações. Então, de que serviria se tudo fosse acabar e nada nos fosse aproveitado? Então é o fim de uma etapa para o começo de uma atual. É esse o juízo final que espera cada um de nós, um encontro conosco mesmo. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Quem não conhece essa passagem? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai. Momento de separar o joio do trigo. Momento em que não é a fé religiosa de cada um, mas o bem que se tenha feito. Não é a doutrina que vai determinar quem é quem, mas é o seu sentimento, o seu coração, sua relação maior com o próximo. E aí, esse juízo final
é aquele que nos aponta para um céu diferente. Um céu diferente do que foi apregoado por longos anos. E que, por incrível que pareça, alguns que ainda não têm o conhecimento mais próximo e verdadeiro do Espiritismo, porquanto ainda frequentem o movimento espírita, mas não o conheçam, e temam um céu, um inferno, um umbral, e ainda vivem nesse conflito, a gente vem compreendendo no Espiritismo que o céu é uma construção em cada um de nós. E assim eu quero fechar aqui essa pequena mensagem com vocês, trazendo uma reflexão sobre o juízo final. Conta uma velha história por um grande poeta que diz assim: sentado o Padre Eterno em trono refulgente, olhar severo envia para toda aquela gente. Enquanto uns cantam, outros vão levando ante a figura austera desse venerando, as almas que da tumba emigram assustadas, vendo o tribunal solene e majestoso em que vão ser julgadas. Dois grupos são formados. O da direita, céu. O da esquerda, averno. E Satanás, ao canto com um chifre fumegante, espera impaciente, impávido, arrogante, a turma para o inferno. Aconchegando o filho, e que na terra fora algo desacisada, uma mulher se chega e sua prece faz, rogando ao Padre Eterno, poupe do inferno o pobre rapaz. O Padre Eterno confia a longa barba branca e os óculos ajustando a ponta do nariz. O olhar dirige então a pobre, desgraçada e compassado diz: os anjos vão levar-te agora ao paraíso e dar-te a recompensa, o teu descanso eterno. Ali desfrutarás felicidades mil, porém teu filho mau irá para o inferno. Um anjo toma o moço e o leva a Satanás. Porém a pobre mãe, ao ver partir o filho, aflita, corre atrás. E ao incorporar-se às hostes infernais, eis, grita o Padre Eterno em tom assustador: mulher, para onde vás? E o que passou-se então, ninguém esquece jamais. Eu vou para o inferno, ao lado do meu filho, a repartir contigo a sua desventura. As lágrimas de mãe, as gotas do meu pranto acalmarão no averno a sua queimadura. Eu deixo para ti esse teu paraíso, essa mansão celeste onde o amor é surdo, onde se goza a vida a contemplar tormento, onde a palavra amor represa absurdo. Entrego esse teu céu para as mães malvadas, vis, que os filhos já mataram para não os criar, pois essas megeras poderão no céu ouvir seus gritos sem se consternar. Desprezo esse teu céu. O meu amor é grande, imenso, assaz, sublime, e posso te afirmar que se não te comove o pranto lá do inferno, e os que estão no averno todos são filhos teus, o meu amor excede o imenso, o próprio amor de Deus.
E ante o estupefato olhar do Padre Eterno, a mãe beijou o filho e foi para o inferno. Que Deus nos abençoe. Paz e luz a todos.